Amazonas TV. Oferecimento. Massas Fortaleza Express. Muito mais sabor em menos tempo. E Unimed Manaus. Bom mesmo é saber que você não está sozinho. Olá, boa tarde para você que está ligado aqui no Amazonas TV. Por enquanto, a quinta-feira é ensolarada aqui na capital. A temperatura mínima prevista para hoje fica em 23 graus. Hoje você acompanha aqui a prisão de mais um homem acusado de atacar mulheres no Mauazinho. Vítimas não reconhecem o suspeito e a polícia ainda procura pelo maníaco que age com um punhal. Susto hoje cedo em uma escola na zona centro-sul de Manaus. Funcionários e estudantes se depararam com um filhote de jacaré. Trecho da Alameda Cosme Ferreira continua interditado. O problema prejudica motoristas e comerciantes próximos ao local. PEC das empregadas domésticas completa um mês e os resultados desta nova lei é o assunto da nossa entrevista de estúdio. Eu resolvi esperar foi o tema de um seminário da Igreja Evangélica em Manaus que discutiu o namoro sem sexo. São alguns destaques desta edição que já está no ar. Na noite desta quarta-feira, a polícia conseguiu prender um homem suspeito de ser o maníaco do Mauazinho. Ele é acusado de atacar pelo menos 10 mulheres e cortar a barriga das vítimas. Delegacia cercada pelos moradores da área que aguardavam exaltados a apresentação do suspeito de estuprar ao menos 10 mulheres no bairro Mauazinho, Zona Leste, e ainda cortar a barriga das vítimas. Esta viatura da PM chegou a ser atingida por uma pedra enquanto os policiais tentavam controlar a população. Devido à confusão na frente do 29º Distrito Integrado de Polícia, o suspeito foi levado para que as vítimas fizessem o reconhecimento no 9º DIP localizado no bairro São José. Agora pela manhã, várias vítimas foram à delegacia, mas não reconheceram o suspeito como responsável pelos ataques. E esse é o retrato falado do maníaco do Mauazinho. E se você tem alguma informação sobre ele, denuncie através do 181. Repetindo, 181. O trecho da Alameda Cosme Ferreira, na Zona Leste, continua interditado. O problema afeta os motoristas e também comerciantes. Um prejuízo incalculável. Isabel trabalha neste ponto comercial de venda de veículos desde 2007. Ela amarga há mais de uma semana um completo vazio de clientes. O motivo é a Avenida Cosme Ferreira, que virou um canteiro de obras. Achamos que ia ser rápido a obra, né? Que não teria prejuízo prolongado. Só que estamos amargando um prejuízo imenso. Fortes chuvas do mês de abril causaram um deslizamento de terra, que atingiu um poste de energia e a tubulação da Manaus Ambiental, neste trecho, na zona leste de Manaus. O abastecimento de água foi comprometido. Em alguns locais, a água já voltou. Foi 10 dias para restabelecer a água da torneira, foi restabelecida, só que a via ainda está interrompida. Outros moradores reclamam do abastecimento. Nós estamos com falta de água, já está com mais de uma semana, né? Devido a esse problema que eles estão consertando aí, e foi desligado todas as mangueiras que iam, as torneiras que iam para a residência, né? E até agora não chegou água na nossa residência. Este trecho da Avenida Cosme Ferreira, perto do terminal, é motivo de grande insatisfação. E não só do lado que está interditado, que virou um canteiro de obras, mas também deste outro lado, neste outro trecho. Dá só uma olhada. Logo na descida do viaduto, o motorista é obrigado a reduzir. E as reclamações são intensas por aqui. A obra de uma tubulação alternativa teria causado mais este transtorno. A Seminf constrói um muro de contenção com sacos de areia para evitar novos deslizamentos. O Manaus Trans trabalha orientando os motoristas. Foram feitos desvios em 2 pontos, na rua Engenheiro Vilar Fiuza e na Bom Jesus, que dá acesso à Rua das Palmeiras, que está completamente esburacada.
Em nota, a Seminf disse que esta é uma obra complexa e que deve se estender até a próxima semana. Sobre a Rua das Palmeiras, o chefe de obras da área informou que os caminhões de uma empresa particular que estão trabalhando para construir um centro comercial é que teria causado os problemas no asfalto. A Seminf disse que os engenheiros da empresa responsável pela obra vão refazer o asfalto na Rua das Palmeiras, mas não disse o prazo quando isso vai ocorrer. Na quarta-feira, pescadores inauguraram à força o terminal pesqueiro de Manaus. Hoje, eles garantiram que não vão deixar o local. Mesmo sem a inauguração, o fiscal da prefeitura já trabalha. Fiscalização para não deixar os pescadores jogar o peixe na balsa. A gente não tem que deixar, ele tem que, ao mesmo tempo que ele vai vendendo peixe, para não jogar no chão, ele tem que colocar dentro das caixas, né? Barcos cheios de mercadoria estão atracados no terminal pesqueiro de Manaus, na colônia Oliveira Machado, Zona Sul. Os pescadores começaram a trabalhar no local quarta-feira. Eles foram obrigados a deixar o velho terminal. A antiga balsa utilizada para o comércio de peixes ficava a cerca de 500 metros da nova. O terminal foi retirado do local por uma decisão do próprio dono da embarcação. O motivo seria o não pagamento de taxas por parte da Federação dos Pescadores do Amazonas. A FEPESCA recebe uma quantia diária de cada pescador que utiliza o terminal. Era R$40 no motor grande, 30 pequeno. Esse dinheiro era utilizado para pagar o aluguel da balsa, mas segundo o presidente da federação, o valor faturado nunca foi o suficiente. A receita que nós estávamos faturando no pique da grande safra chegava em torno de 25 a 27, estourando quando dava lá no pique do mês de maio para junho, chegava-se a 32 mil reais a receita faturada para pagar uma despesa de 65, 67 mil das balsas. Aí tem que se levar em consideração que tem a despesa de manutenção dessas balsas, tem também a despesa com os funcionários, ou seja, no mínimo a receita precisaria ter, nós temos uma receita de 70 a 78 mil reais para cobrir e ter um capital para sempre que fosse necessário a gente poder manter essa dinâmica. Depois de 8 anos em obras, o novo terminal ainda não tem energia elétrica e água encanada. O prédio com câmaras frigoríficas também não está pronto. Ainda assim, os trabalhadores não querem deixar o local. Para mim foi a melhor coisa que já aconteceu na vida, nós ter vindo para cá. Nós do Amazonas TV queremos saber qual bairro de Manaus deve receber a visita do projeto Fala Comunidade. Então entra lá na nossa página no G1 Amazonas e vota. Daqui a pouco, o advogado Marco Evangelista vai falar sobre a PEC das empregadas domésticas que completa 1 mês. E ainda, CPRM divulga o segundo alerta de cheia. E susto hoje cedo em uma escola aqui da capital. Estudantes e funcionários encontraram um filhote de jacaré. Aguarde só um instante que nós voltamos já. O Serviço Geológico do Brasil divulga o segundo alerta de cheia da região. O repórter Vandré Fonseca tem as informações. A CPRM acaba de divulgar o segundo alerta de cheia para o ano de 2013. E ele confirma as previsões que já haviam sido feitas no final do mês de março. Uma cheia grande, por volta de 29 metros, ainda assim abaixo daqueles valores registrados em 2012 e 2009. Eu vou conversar com o superintendente da CPRM, Marco Oliveira. Boa tarde, Marco. O que vai contribuir, o que está provocando esta cheia grande? 29 metros é uma cheia grande. Boa tarde. A previsão que foi dada hoje aqui pela CPRM está indicando que o Rio Negro deve oscilar entre os 28 metros e 76 centímetros até 29 metros e 47. Provavelmente oscilando ao redor dos 29 metros. Nós consideramos uma cheia grande quando o rio atinge essa cota de 29 metros. No entanto, hoje nós estamos ainda longe dessa cota, 1,30 m apenas dessa cota. E quais são os fenômenos que estão causando essa cheia grande por volta de 29 metros? Principalmente existe um comportamento aqui do Rio Solimões, ele acaba represando o Rio Negro aqui em Manaus e faz com que o Rio Negro suba o seu nível. Neste ano existe um volume de água grande no Rio Solimões, semelhante à cheia do ano passado,
que ainda não se refletiu aqui para o Rio Negro. Mas isso a gente deve verificar nos próximos dias, com uma subida entre 5 a 6 centímetros diariamente do Rio Negro, podendo evoluir para que ele atinja então uma cota de 29 metros, que a gente já considera que uma cheia de grandes proporções. Muito obrigado. O André Fonseca para o Amazonas TV. Com pouco mais de 1 metro de comprimento, um filhote de jacaré apareceu no início da manhã desta quinta-feira em uma escola na Avenida Constantino Neri. Funcionários do colégio encontraram o réptil na cantina do colégio pouco antes do início das aulas. E apesar do susto, o animal não feriu ninguém e foi devolvido ao Igarapé, que fica localizado próximo à instituição. E a praia da Ponta Negra está interditada desde o início da semana por causa do aparecimento de jacarés. 3 jacarés foram vistos na praia no domingo, mas apenas um dos répteis foi capturado. O Corpo de Bombeiros continua monitorando o local para verificar se os animais continuam nas proximidades das margens do Rio Negro. E por enquanto, a quinta-feira será ensolarada aqui na capital e em boa parte da região, mas o tempo pode mudar. Confira a previsão do CIPAM para as próximas horas. Calor e elevada umidade produzem áreas de instabilidade e chuvas, sob a forma de pancadas rápidas, distribuídas sobre grande parte da região. Predomínio de sol no sudoeste do Amazonas, no Acre, oeste de Rondônia. Chuvas fortes com trovoadas em áreas isoladas no nordeste do Amazonas e no litoral do Amapá. Nas demais áreas do mapa, podem ocorrer pancadas de chuvas rápidas e períodos de sol. Confira as temperaturas. Mínima de 23 em Manaus e de 24 em Boa Vista. Máxima de 33 em Macapá, Porto Velho e Rio Branco. Proprietários de barcos com destino ao Festival de Parintins, atenção, a capitania vai iniciar a operação de vistoria nas embarcações. Não é isso mesmo, Luciano? Boa tarde. Boa tarde, Liliane. Boa tarde a todos. O agendamento para essas vistorias inicia a partir do dia 6 de maio. Eu vou conversar agora com o capitão dos portos, Paulo César Machado. Como é que vai ser esse agendamento? Como é que funciona? Onde é que eles podem procurar? Bem, boa tarde. Tem que procurar a capitania no seu setor de atendimento ao público, ali na rua Frei José dos Inocentes, número 39, no horário da manhã, de 8h30 até as 11h45. Tem que ser o próprio proprietário ou um procurador seu. No caso, esse é o caso do agendamento. A partir daí tem a vistoria ainda, né? Isso. A gente vai começar a fazer vistorias no meados do mês de maio. Essas vistorias vão até próximo ao festival. Agora a gente pede para as pessoas que antecipem, não deixem para a última hora, senão dificulta o nosso trabalho e dificulta a vida do proprietário da embarcação. Após essa vistoria, as embarcações vão receber um passe, né? Isso, esse passe é para agilizar a passagem dela pelos postos de fiscalização. A gente vai entregar os passes para as embarcações estiverem ok a partir do dia 17 de junho. No caso, ano passado, pelo menos cerca de 304 embarcações levaram pelo menos 15 mil pessoas lá para o Festival de Parintins. É muito importante esse tipo de vistoria, a fiscalização em si, para o trabalho de vocês, para a segurança dos passageiros? É muito importante. É tão importante que nos últimos anos a gente fez esse trabalho e, graças a Deus, não tivemos nenhum tipo de acidente nos últimos anos, graças a esse trabalho preventivo de vistoria e a fiscalização intensa que é feita no período do festival. Ok, muito obrigado. Liliane, vale lembrar que no ano passado aqui de Manaus saíram 150 embarcações. Pelo menos 9 delas tiveram que retornar por excesso de passageiros. Liliane. Obrigada, Luciano. A emenda constitucional que entrou em vigor no começo de abril e amplia os direitos dos trabalhadores domésticos, como empregadas, motoristas e babás, completa um mês. Patrões e empregados ainda estão se acostumando com as novas regras. E para ajudar você que ainda tem dúvidas, nós convidamos o advogado Marco Evangelista. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Amazonas TV. Tudo bem, Liliane? Tudo bem, você de casa? Explica para os nossos telespectadores o que é essa emenda à Constituição. É uma lei? Emenda, o que viria a ser uma emenda? Olha, a Constituição é a nossa lei máxima, lei, regra vinda do Estado. E sempre que se quer mudar a Constituição, se faz algo chamado emenda. Então, emenda, na verdade, é uma mudança na Constituição. Às vezes para ampliar, para retirar direitos, para adequar a Constituição. É uma mudança na nossa Carta Maior. E passa a ser lei. E passa a ser lei, a maior delas, inclusive.
Então fala pra gente o que está valendo e o que não está valendo agora com essa nova lei. Pois é, desde o dia 3 de abril, o nosso país acordou diferente, porque a antiga PEC, que agora já é emenda, esse P de PEC quer dizer projeto, agora nós temos uma igualdade de direitos entre trabalhadores domésticos e trabalhadores seletistas normais. Acontece o seguinte, alguns desses direitos simplesmente não estão valendo ainda por regra expressa do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, são basicamente 5 direitos que não valem ainda, mesmo tanto na PEC. O que está na PEC que não vale ainda? Nós temos valor do FGTS, não se sabe qual é o valor ainda. Em caso de demissão, qual é o valor da indenização? Seria 40%, como é para os outros, ou não? Já que empregador doméstico não tem fim lucrativo. 3, salário e família. Adicional noturno, quanto que é? Porque, na verdade, para o trabalhador comum é 20%, mas nós temos trabalhadores domésticos que só trabalham à noite, ou às vezes entram de tarde e adentram para a jornada noturna. Quanto é? Não se sabe ainda. E salário e família. Então, são esses detalhes que está na PEC, mas não se sabe ainda quanto é. Já se sabe daqui a umas 3 ou 4 semanas, 3 semanas ou um mês, sai a regulamentação. Então, pode ser que tenha novas mudanças ou alterações. Há quem diga que, por exemplo, a indenização para caso de despedida sem justa causa seria de 10%. Há quem diga que são 20%. Segundo a nossa presidente Dilma Rousseff, ela quer manter em 40%. Então, não se sabe como vai ficar. Muitas dúvidas ainda. E como é que fica a diferença entre diarista e empregada doméstica? Tem gente que ainda tem dúvida. Tem, na verdade, há essa dúvida. Olha, diarista, para que você seja chamada de diarista, que, aliás, o mercado de diarista explodiu. Não sei se você sabe, Liliane. No último mês. Sim, porque está tendo desemprego em massa. Eu vi, inclusive, aqui na emissora, que o sindicato do Rio de Janeiro das empregadas domésticas estão pedindo a retroação dos direitos. Eu nunca tinha visto isso na história desse país. Pedindo a retirada de direitos que é para ver se volta o emprego. Diarista significa, primeiro, vínculo de no máximo 3 dias por semana, segundo o TST, Tribunal Superior do Trabalho. E mesmo nesses dias não pode ter subordinação, não pode ter vigilância, não pode ter controle por parte do patrão. Então é isso, no máximo 3 dias sem vigilância e sem controle. Isso é diarista. Ou seja, o empregador ele não pode ter controle de horário de entrada nem de saída? Não pode ter sequer o controle de como é, só tem que pedir o resultado, porque senão se desvirtua e fica um contrato de trabalho. Vamos falar agora da jornada, como é que está sendo muito complicado. Eu falo isso também porque eu também estou passando por essa situação. Sim. Como é que eu vou controlar o ponto? Pois é, Liliane, onde é que é o principal problema? É que empregador doméstico, como ele não é empresário, ele não está acostumado com isso. Então eu calculo uns 2 anos para que se adeque normalmente. Olha, a jornada hoje ela é 8 horas por dia ou 44 semanais, mas tem um detalhe, se por um acaso você não precisar do empregado doméstico aos sábados, você pode colocar essas 4 horas e pode colocar 9 horas por dia. Diluindo durante a semana. Sim, pode diluir. E detalhe muito importante, tem que ter um horário intra-jornada. O que é isso? Não é 8 horas direto. Obrigatoriamente tem que ter no mínimo 1 e no máximo 2 horas. Intervalo menor que 1 hora é ilegal. Então não é só 15 minutos para almoçar, tem que ter no mínimo 1 hora. E passou de 2 horas já vira outra jornada, como se fosse o outro dia sendo pago. Então, na verdade, tem que ser 8 horas por dia, com 1 a 2 horas, podendo diluir essas 4 horas de sábado na semana. E lembrando que o Ministério do Trabalho, ele disponibiliza uma cartilha. Sim, na verdade, o Ministério do Trabalho fez algo muito bom. Se você acessar o site, você vai ver uma cartilha para empregador doméstico. Inclusive, passou do horário diário normal. O que acontece? 50% de adicional. Então, se o salário é R$ 678, eu já calculei para você, dá R$ 3,08 a hora, que vai dar R$ 4,62 de hora extra. Ou seja, tá com dúvida ainda? Procura lá o site. Como é que a gente faz para saber o horário? Pega R$ 678, se for salário mínimo, divide por 220. Quanto você paga para o seu empregado? 220. Esse é o horário da hora normal. Mais 50% é a hora extra dele. É muita conta. Lembrando aos nossos telespectadores que podem participar sim dessa entrevista que vai continuar ainda nesta edição. Então, se você tem dúvida, manda a sua pergunta para a nossa produção. O telefone é 3216-5551. E já no próximo bloco, a polícia encontra corpo de um jovem com marcas de violência na Zona Norte. E começa o Intercom Norte, Congresso de Ciências da Comunicação. Agora 12h e 23 minutos. E a gente volta já já. Essa jovem com...
O corpo de um adolescente de 17 anos foi encontrado na comunidade Lagoa Azul, no Santa Etelvina, na Zona Norte. De acordo com a polícia, o adolescente que foi morto a pauladas era usuário de drogas e praticava furtos no bairro. Em Barreirinha, alunos da rede estadual aproveitaram o feriado em uma gincana de biologia. Comandada por este professor, a gincana de biologia agitou os alunos participantes. As perguntas contemplaram vários temas. O programa do segundo ano, que nós estamos estudando agora, é sobre reprodução e embriologia humana. Marcos Paulo gosta de biologia e diz que desde a 6ª série é uma das aulas prediletas. A gente veio para levar mais conhecimento para a sala de aula, não é só para a sala de aula também, quanto para fora. Reprodução humana é fantástico. 6 turmas do segundo ensino médio desta escola participaram da primeira gincana de biologia. Segundo os organizadores, esta é a preparação para a Olimpíada de Conhecimentos Gerais, programada para o primeiro semestre deste ano. Primeiramente aí se foge da rotina, né? É uma diversificação e os alunos têm a oportunidade de ficar mais motivados para participar e estudar mais de uma disciplina que hoje é fundamental em muitos cursos que nossos alunos almejam cursar na universidade. A cada resposta correta, os alunos têm uma certeza de que estão no caminho certo e aprovaram a gincana. A gente acompanha as aulas, a gente interage, a gente aprende mais. Muitas coisas que eu não sabia, agora eu sou craque. A partir de hoje, né, já começou o 12º Congresso de Ciências da Comunicação. Estudantes, professores e pesquisadores participaram da abertura do Intercom Norte. A abertura foi realizada em um salão de festas localizado no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. E teve a participação da índia Diuena Ticona, que cantou o hino nacional em sua língua mãe. Esta edição do Intercom Norte teve o número recorde de inscritos, 577 estudantes e pesquisadores. A coordenadora explica que o tema deste ano também atrai vários olhares sobre a pesquisa em comunicação. O tema desse ano do Intercom Norte 2013 é comunicação em tempo de redes sociais, né? Então você pode ver que é um assunto que interessa não só quem é da comunicação social. E esse é um diferencial de todo o congresso do Intercom. Apesar de ser um congresso de ciências da comunicação, a gente atrai, né, profissionais e estudantes de qualquer área. Um dos conferencistas do evento foi o professor doutor Valmir Albuquerque, que na ocasião falou da importância de fazer pesquisa na região. Através desses eventos congrega pesquisadores, alunos das diversas habilitações dos cursos de comunicação, premia os trabalhos práticos e ao mesmo tempo permite esse contato entre todos, né, todos os níveis, independente de nível, para fazer crescer a pesquisa em comunicação no Brasil. Uma das apoiadoras do evento é a Fundação de Amparo à Pesquisa no Amazonas FAPEAM. A presidente explica que um dos objetivos da fundação é incentivar a pesquisa e trazer desenvolvimentos estratégicos para a região amazônica. É importante que o Amazonas está virando um centro regional e nacional para os eventos científicos no nosso país. Isso movimenta não somente a comunidade científica, mas também a sociedade, que passa a entender melhor o papel da ciência no seu cotidiano. O Intercom Norte segue até esta sexta-feira. E hoje, no segundo dia do Intercom Norte, terá várias oficinas e minicursos. Uma troca de experiências. Profissionais da área, estudantes. O Intercom reúne em Manaus universitários de toda a região norte. Camila veio de Belém. Muito legal essa troca, é muito válida, a gente conhece mais e se aprimora e experimenta mais experiências, né? As redes sociais são o tema do Intercom Norte. O grupo Rede Amazônica é parceiro do Congresso com a realização de oficinas e minicursos. Nós temos essa relação com o meio acadêmico, né, de levar a eles o que estamos fazendo e garimpar os talentos nas faculdades e nas universidades. Então esse é o nosso interesse, de fazer esse trabalho de aproximação aqui no Intercom para apresentar o nosso trabalho, né,
e, ao mesmo tempo, cativar o interesse deles em participar da nossa empresa. A convergência de mídias é outro ponto de vista atual da informação. Divulgar a mesma notícia em vários meios. É importante que as pessoas do mercado, particularmente universitários, né, estão se preparando, vê nisso, né, vê que eles têm que ser multifuncionais. É importante que eles entendam que, ao escolher a empresa onde eles vão trabalhar, eles tenham capacidade, sim, ou tenham espaço e liberdade para poder desenvolver todos os seus talentos. Na oficina sobre novas tecnologias na televisão, uma conversa sobre os sistemas de transmissão ao vivo. Nosso equipamento é LiveU, ela faz transmissão pela internet. As tecnologias ajudam a gente a estar mais perto da informação, a fazer isso no momento que o fato acontece. Então, é isso que a gente está partilhando, né? Como esses recursos tecnológicos nos ajudam a levar a informação com mais rapidez para o telespectador. O Intercom Norte, em Manaus, encerra amanhã. Quem está querendo esse Amanhã vão ter oficinas de radiojornalismo na web com o radialista da Rede Amazônica, Patrick Mota, e sobre produção de rede e construção de texto com os jornalistas Muniz Neto, do G1 Amazonas, e Ana Carla Amaro, da Rede Amazônica. Também tem oficina de assessoria de imprensa na era das redes sociais com a professora da Uninorte, Leila Ronise, e rotina de uma agência de publicidade com Eulália Xavier Ribeiro. Todas as oficinas começam às 14h. Em Parintins, o Boi Caprichoso realizou uma caminhada pelas ruas da ilha para anunciar a abertura oficial dos ensaios lá no Curral Zeca Chibelão, em preparação à disputa do Festival Folclórico deste ano. Antes de sair às ruas, a nação azul e branca se concentrou em frente à Catedral de Nossa Senhora do Carmo para tradicionalmente pedir bênçãos à padroeira do município. Logo em seguida, uma multidão azulada percorreu as ruas para brincar de boi. Porque a gente está prestigiando o nosso folclore brasileiro, que é o caprichoso. A caminhada para início dos ensaios é um habitual momento esperado pelos torcedores do Bumbá, que em alguns casos apresentam o boi pela primeira vez aos futuros torcedores. Tocou nele um pouco de medo, mas cedo ou mais tarde ele vai cair na idade de ser caprichoso, não é, meu filhão? Não é, meu colega, ó. O tripa do boi, Marquinho Azevedo, conduz o caprichoso na caminhada e fala sobre a energia azul que emana da galera. Caprichoso é isso, é a arte na rua, trazendo a alegria, trazendo essa energia para o nosso bicampeonato, do nosso centenário. Na chegada ao Curral Zeca Chibelão, a presidente do Boi, Márcia Baranda, abre oficialmente a temporada de ensaios da agremiação folclórica. Nós faremos sempre, vou procurar fazer. Agora o impossível, eu vou entregar assim para ele. Muito obrigada, galera. Uma pequena chuva serviu para aliviar o calor da multidão. E com a abertura oficial dos ensaios, o torcedor azul brincou de boi e se divertiu por toda a noite com as toadas antológicas e as de 2013, entoadas pelo apresentador do Boi Caprichoso, Júnior Paulaim. Nós do Amazonas TV queremos saber qual bairro de Manaus deve receber a visita do Fala Comunidade. Então entra lá na nossa página no G1 Amazonas e vota. Depois do intervalo tem mais entrevista sobre a emenda à Constituição sobre as empregadas domésticas. E se você tem dúvidas, manda a sua pergunta para a nossa produção. O telefone é esse aí que está aparecendo em seu vídeo. E um encontro reuniu milhares de jovens aqui em Manaus para tratar do tema namoro sem sexo. Agora, e nós não pregamos que o sexo não é de Deus, que se relacionar não é de Deus, não é isso. Mas tudo tem um tempo certo e existe a pessoa certa também. Vale a pena esperar. Agora sim, 12h35 e a gente volta já já. E a gente volta a falar sobre a nova lei das empregadas domésticas com o advogado Marco Evangelista e já temos várias perguntas. E eu vou logo para a primeira, é o seguinte: uma telespectadora ligou e disse que ela já trabalhou há 1 ano e não trabalha mais na casa e ela quer saber se ela pode recorrer de alguns direitos, já que ela não tinha carteira assinada. Sim, a nossa lei é clara. Depois que termina o seu vínculo de trabalho, você tem mais 2 anos.
2 anos para requerer os seus direitos. Detalhe, é os seus últimos 5 anos de direito. O único direito que passa de 5 anos é o FGTS, que a lei dá 30 anos para você reclamar. Então, 2 anos depois de sair, os últimos 5 direitos, os 5 últimos anos. Outra pergunta. Trabalho há 2 anos, não tenho carteira assinada e sofri um acidente. E agora? Bom, pela lei, o INSS iria lhe dar os benefícios beneficiados, auxílio acidente, e acontece que como você não está segurada do INSS, é o seu patrão que é 100% responsável por todo o seu tratamento, por sua reabilitação e se houver alguma perda laboral, toda essa diferença daí para frente. Onde recorrer? Bom, nesse caso você pode ingressar diretamente na Justiça do Trabalho e administrativamente ali na Delegacia do Trabalho, ali no Aleixo. Olha só esse caso. A pessoa foi contratada como serviços gerais e presta trabalho como doméstica. E aí? Olha, na verdade é o seguinte, para ser doméstica, precisa não ter nenhuma atividade lucrativa de quem contratou você. Na verdade, não interessa o nome que está na sua carteira. Aliás, auxiliar de serviços gerais, não sei se você sabe, desde 2008 nem existe mais essa profissão na lista do INSS. Simplesmente não existe. Então, na verdade, você é tratado não como empregador doméstico, mas como empregador normal da CLT. Ou seja, aquilo que eu falei que não valia no bloco anterior, vale tudo para você. Tá certo. Se tiver dúvida, é só acessar lá o site, né, do Ministério do Trabalho? Sim, portalmte.gov.br. Aí lá tem uma cartilha e Sim, tem uma cartilha logo na primeira página ali, você pode baixar uma cartilha. Vamos para a próxima pergunta. É o seguinte, como fazer o cálculo da hora extra? A gente estava falando sobre a jornada, né? Como controlar o ponto de entrada e de saída e como fazer o cálculo da hora extra. Como? Você pega o valor do salário que você paga para o seu empregado e você divide esse valor por 220. Esse resultado, o salário dividido por 220, é o valor da hora normal. Hora normal. A hora extra é esse valor e mais 50%. Então, se por um acaso o salário é um salário mínimo 678, a hora normal vai dar R$ 3,08, já calculei para você. E a hora extra que você vai pagar é isso e mais 50%, vai dar aproximadamente R$ 4,68. Então é assim, salário dividido por 220. Olha só, a empregada não quer assinar a carteira. O que a patroa pode fazer para se resguardar? A empregada não quer que assine a carteira. Exatamente. Na verdade, isso acontece muito às vezes porque o empregado está recebendo algum benefício e ele não quer que assine a carteira. Amigo, isso é fraude. Isso é fraude. E o que é pior é que é fraude e o patrão também fica sendo responsável solidário nessa fraude. Veja, assine sempre a carteira, porque se por um acaso a briga for parar no judiciário, o juiz não vai querer saber se foi acordo, se teve boa-fé ou não teve. Ele vai simplesmente oficiar pelo Ministério do Trabalho a multa para a nossa assinatura de carteira, não sei se você sabe, vai de 300 até R$2.000, independente de ter que pagar ainda dano moral porque não assinou a carteira. Sem contar os outros benefícios. Com certeza. E com relação à empregada que dorme em casa, como é que eu vou ter esse controle? Olha, é para isso que existe algo chamado folha de ponto. Essa folha de ponto ela tem que ter 4 horários. Saída, intervalo, volta do intervalo e a saída do trabalho. Então não interessa se mora em casa ou não. O que vai valer para o judiciário e para a lei é esta folha de ponto. E a pessoa que ela dorme só 2 vezes, ela trabalha de segunda a sábado e dorme 2 vezes na casa do patrão. Como é que é encarado isso aí? Então, na verdade, o que nós temos aí não afeta em nada o contrato de trabalho, ou seja, temos um emprego normal. O fato de dormir na casa 1 dia ou 5 ou 6 dias na semana, isso é absolutamente independente do contrato de trabalho. Então, nem afeta e nem traz malefício. Então, a gente já esclareceu algumas dúvidas, vamos só relembrar aos nossos telespectadores que essa nossa conversa, essa nossa entrevista, ela vai continuar. Então, se o telespectador tem alguma dúvida ainda sobre a nova lei das empregadas domésticas, então manda a sua pergunta, porque a gente vai continuar essa conversa no chat logo após o Globo Esporte, tá certo? Gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Tchau, Liliane. Boa tarde a todos. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, acabou de criar a Coordenadoria de Tecnologias Sociais vinculadas à coordenação de extensão, objetivando colocar a ciência mais próxima e a serviço da sociedade. Assim, no próximo dia 8 de maio, no município, ocorre o primeiro encontro de desenvolvimento sustentável e tecnologias sociais no Centro de Treinamento dos Produtores Rurais local. Será que
que existe idade certa para começar a vida sexual? Para um grupo de jovens é preciso esperar o tempo certo, a pessoa certa e a forma certa de viver esta experiência. E esse foi o assunto abordado durante um encontro aqui em Manaus. Parece um culto comum, mas nesta igreja Assembleia de Deus, na zona centro-sul de Manaus, estão 1.500 jovens de todas as idades para discutir um assunto polêmico: sexo antes do casamento. Os princípios do casamento são bíblicos, a escolha dos companheiros é natural, mas nem sempre a espera é inevitável. Mas todos estes jovens que estão aqui reunidos hoje estão decididos: sexo só depois do casamento. Foi o pastor Nelson Júnior que começou a campanha Eu Escolhi Esperar nas redes sociais em abril de 2011. Nós fazemos esses encontros para despertar princípios eternos, né? Desde o início da humanidade, da formação da família, né? Mostrando que o sexo e o amor não é uma coisa assim banalizada, né? Mas tem o seu valor, a sua importância. A campanha deu certo. Em apenas um mês, eram 5.000 adeptos. Hoje já são mais de 1 milhão em todo o país. O pastor diz que se guardar sexualmente para o casamento não é uma questão puramente religiosa, mas de esperar pelo momento certo. Quem não quer um amor para a vida inteira, né? E a gente ensina as pessoas então a entenderem que vale a pena esperar por ele, que tudo tem um tempo certo, há um tempo certo para se relacionar, um tempo certo para começar a nossa vida sexual, e nós apontamos que o tempo certo para isso é ao lado da pessoa certa, da forma certa e na hora certa, que é o casamento. Fábio, de 21 anos, e Lorena, de 22, estão juntos há 2 anos e 8 meses e decidiram esperar. Eu decidi guardar o meu corpo por saber que uma pessoa, para mim, só vai ser importante depois que eu tiver ela de fato no casamento. É muito difícil mesmo, mas como a Lorena falou, a gente tem fé no momento, a gente tem fé nos planos de Deus, a gente acredita que de fato essa espera toda tem uma consequência, tem algo bom que vai acontecer lá na frente. E não tem por que se desesperar, né? Ela já tá aqui, eu já sei quem é a pessoa que Deus separou pra mim, então tá tranquilo. Encontros como o realizado em Manaus estão sendo promovidos em todas as capitais do país e até no exterior. E nós não pregamos que o sexo não é de Deus, que se relacionar não é de Deus, não é isso. Mas tudo tem um tempo certo e existe a pessoa certa também. Vale a pena esperar. Música. Orações. Uma ferida na alma chama-se perdão. Muita emoção e uma convicção. Nós ficamos por aqui. Outras notícias na nossa página ou a qualquer momento em nossa programação. E não esquece que logo após o Globo Esporte, a gente entra lá na nossa página no G1 Amazonas, que a gente vai participar de um chat aqui com o advogado Marco Evangelista, que vai falar sobre a nova lei das empregadas domésticas. Uma boa tarde para você. Até amanhã.